Olá, eu sou Rômulo Bertolatini e atendo na Clínica Bertolatini em Acaraú. Hoje quero retomar com vocês o tema da medicina integrativa. Afinal de contas, o que vem a ser medicina integrativa? Medicina integrativa hoje é uma especialidade médica na qual se tem a abordagem do paciente sob a ótica multidisciplinar e multifatorial. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que as pessoas são abordadas não apenas com um órgão específico. Por exemplo, a gente não vem tratar um coração, tratar um cérebro, tratar um rim, um fígado e assim por diante. Nós trabalhamos com um conjunto. Que conjunto é esse, afinal de contas? Conjunto é o conjunto de todos os órgãos vistos como um funcionamento em uníssono, associados à mente, associados ao espírito e associados também a fatores sociais que contribuem para o funcionamento deste organismo como um todo. Sim, porque se eu tenho uma disfunção num determinado órgão, essa disfunção fatalmente vai alterar alguma coisa na minha forma de ver as coisas diante do mundo. Se eu tenho uma alteração que ocorre no mundo lá fora, é claro que isso me perturba emocionalmente. Se me perturba emocionalmente, também vai perturbar o funcionamento dos meus órgãos. É uma coisa que a gente percebe que acontece com muita frequência e eu gostaria, a partir desse ponto, de trabalhar com um exemplo muito prático. Claro que várias outras situações semelhantes acontecem, mas eu gostaria de citar, por exemplo, algumas pessoas que nos procuram, por exemplo, com algumas manifestações relacionadas ao aspecto comportamental, seja na forma do desânimo diante da vida, de enfrentar as dificuldades da vida, a dificuldade para começarem o seu dia, a dificuldade para esperarem um futuro melhor. Pois bem, uma conversa, uma consulta, duas consultas, é muito fácil atribuir a essa pessoa a possibilidade do diagnóstico de uma depressão, nem que seja uma depressão leve ou uma depressão moderada. A partir daí, indicar-se-ia a acompanhamento psicológico, a psicoterapia ou até mesmo o tratamento medicamentoso. Só que, nesse ponto, nós precisamos apurar uma determinada questão. Essa manifestação que a pessoa apresenta é puramente relacionada com o meio ambiente? É puramente relacionado com o sensório, com o emocional? Muito frequentemente eu tenho uma conjunção de fatores. Eu tenho fatores ambientais, eu tenho fatores psíquicos e eu tenho também fatores orgânicos que contribuem, ou como causa ou como consequência para essas manifestações. Esse exemplo prático. Não raro encontramos pessoas com quadro depressivo em que nós encontramos alterações subclínicas da glândula tireoide, seja na forma de uma tireoidite subclínica, seja na forma da produção de determinados hormônios que se encontram em valores limítrofes ou que diante da demanda do paciente se mostram insuficientes. Antes de nós termos alterações sistêmicas, passamos a ter alterações comportamentais. Simplesmente entrar com antidepressivo, a gente tem um determinado efeito, mas não um efeito resolutivo. A partir do ponto em que nós temos a correção dos fatores orgânicos, que nós temos a correção dos fatores emocionais, através da suplementação e do equilíbrio dos neurotransmissores, em especial dopamina e serotonina, eu terei praticamente 70% a 75% do caminho andado. Só que a partir desse ponto é necessário que nós interfiramos também no meio ambiente, porque afinal de contas tudo isso participa do processo. É a isso que se propõe a medicina integrativa. Quando nós falamos em terapêutica, a terapêutica não está restrita exclusivamente à ação do médico. O médico é muito importante nesse processo, mas tão importante quanto é a ação de outras especialidades, de outros profissionais que possam nos ajudar na condução do problema. O psicólogo é extremamente importante para nós, o acupunturista é extremamente importante para nós.
Algumas terapias alternativas são importantes para que nós possamos levar adiante o processo. O profissional, educador físico, sim, também é muito importante no processo. Nós não podemos separar as funções, nós não podemos separar vamos dizer assim, o funcionamento dos órgãos como se eles atuassem independentemente. Medicina integrativa não é uma coisa que vem de hoje. No passado, nós víamos isso com muita parcimônia, víamos até com certo preconceito, chamávamos isso de alternativo. Por alternativo, nós entendíamos uma coisa que não tinha comprovação científica e a partir daí as pessoas faziam quase que com uma aura de charlatanismo. Mas com o passar do tempo houve o desenvolvimento de uma série de estudos inclusive conduzidos por universidades renomadas como Harvard e outras, de forma que a medicina integrativa